Irmãos, uma boa tarde a todos. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma feliz Páscoa para todos os irmãos. E hoje, irmãos, nada melhor do que refletirmos um pouco sobre a Páscoa. Uma festa comemorativa de toda a cristandade, de todos nós cristãos e também do povo judeu. Nós vamos ver hoje, ao do nome Páscoa, o que foi estabelecido por Deus para a sua realização, ou seja, o seu ritual. Nós vamos ver a condição para participar da Páscoa e como é comemorada hoje lá em Israel. E, por final, o que significa para nós cristãos. Então, a Páscoa, eu dei aqui um título, Páscoa, a redenção de Yahvé, a redenção de Deus, a redenção do Senhor. Antes de nós começarmos, vamos fazer uma oração? Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esse dia. Queremos te agradecer, Senhor, porque tu tem cuidado de nós, Senhor, apesar, Senhor, de todos esses problemas que estamos passando. Queremos pedir agora que tu esteja conosco nessa aula, Senhor, que tu venha falar aos nossos corações, Senhor. Tu conheces, meu Deus, todas as minhas imperfeições, mas me coloco diante de ti, Senhor, que eu possa ser uma bênção para os meus irmãos, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor, fica conosco, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, antes de nós falarmos sobre a Páscoa, quero fazer uma pequena introdução, vai ser bem rápida, até porque é uma história, né, uma história bíblica, uma narração bíblica muito conhecida, né, que começa lá no Gênesis 37, quando José, por causa da inveja dos seus irmãos, que era o filho preferido de Jacó, filho de Raquel, o primeiro filho de Raquel, ele é vendido ao Egito. José tinha 17 anos e ele foi parar na casa de Potifar, o oficial de Faraó. E ali nós sabemos que ele foi injustiçado pela mulher de Faraó, foi parar numa prisão e aproximadamente 13 anos depois, Faraó tem 2 sonhos, José revela esse sonho a Faraó, torna-se o governador do Egito, o segundo homem mais importante do Egito, e aí esse sonho eram 7 anos de fartura na terra e 7 anos de fome. E quando nos 7 anos de fome na terra, os irmãos de José vão ao Egito comprar comida. Então José, depois daquela narrativa toda, José se identifica aos seus irmãos e então ele manda chamar Jacó, e Jacó vem de Canaã com toda a sua família, aproximadamente 70 pessoas, e eles se estabelecem no Egito, numa terra chamada Gósen. Aqui termina o livro de Gênesis. Essa história começa no capítulo 37 e termina no capítulo 50. Êxodo, no seu primeiro capítulo, nos informa que depois da morte de José, seus irmãos e toda aquela geração, um novo rei se levantou que não sabia sobre José. E devido à multiplicação dos hebreus e temor de que se ajuntassem a outros povos, estabeleceram sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. Então, a partir desse momento, os judeus se tornam escravos no Egito, escravos de Faraó. Nós temos também, no Êxodo, o nascimento de Moisés. E qual era a missão de Moisés? Libertar os seus irmãos, libertar o povo judeu do jugo de Faraó. E através de sinais e prodígios, que foram as 10 pragas, Deus se mostra a todo, não só o Egito, sobretudo, mostra a toda a terra que ele era soberano, que ele era o único Senhor. E antes que ocorresse a última praga, que foi a morte de todo primogênito, Deus, no capítulo 12 de Êxodo, institui
a Páscoa. E qual é a origem da palavra Páscoa? A Páscoa nos veio do grego paská, que é a Septuaginta. O que é a Septuaginta, irmãos? É a tradução do Antigo Testamento em hebraico para o grego. Empregou para traduzir o termo hebraico Pessar, que é um substantivo que significa Páscoa, que ele vem do verbo passar. Qual o significado? Significado é saltar por cima, passar por sobre, poupar. O seu sentido é muito claro. Em juízo sobre os egípcios, Yahvé, Deus, visitaria todas as casas do Egito, mas onde houvesse o sangue, ele passaria por cima, ele pularia e não julgaria, pouparia os primogênitos dos hebreus. Então, esse é o sentido da palavra Pessar, que é passar por cima, passar sobre, poupar. Os primogênitos dos hebreus foram poupados do anjo da morte. E como Deus estipulou isso para o Pessar, né, a Páscoa? Como é que Deus falou com Moisés? Como é que o povo tem que fazer? No 10º dia do primeiro mês do ano. Esse mês é o mês de Abib, que é mais ou menos entre março e abril. E a origem desse nome é no dialeto cananeu. Mais tarde passou a chamar-se Nissan, nome de origem da Babilônia. Cada família, tá, no 10º dia do primeiro mês, cada família tomava para si um cordeiro ou um cabrito macho sem defeito de 1 ano. Se a família fosse pequena para um cordeiro, então convidava o seu vizinho mais próximo, segundo o número de pessoas. O número ideal de pessoas era mais ou menos 10, tá? Não é por... inclusive, 10 homens é o número mínimo para se abrir uma sinagoga. Não sei se um número tem alguma coisa a ver com a outra, mas os rabinos dizem que um número ideal seriam 10 pessoas que se reunissem. Se uma família tivesse menos do que isso, se juntavam para formar mais ou menos 10 pessoas. No 14º dia, ou seja, 4 dias, o cordeiro lá ficava lá sendo cuidado. No 14º dia, no crepúsculo da tarde, entre 15 e 17 horas, toda a congregação de Israel sacrificava, imolava o cordeiro. Tomavam o seu sangue e passavam em ambas as ombreiras e na verga da porta. Naquela mesma noite, comiam a carne, que era a cabeça, perna e a fressura. Tinha que ser assada no fogo e comiam até pela manhã com pães asmos e ervas amargas. Comiam com lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Devia ser comido às pressas. Não devia sobrar nada. O que sobrasse devia ser queimado, porque eles estavam prestes a ser libertos, certo? Prestes a ser libertos do cativeiro do Egito de Faraó. Uma outra coisa interessante, o animal precisava ser assado por inteiro. Nenhum osso do cordeiro, do cabrito, deveria ser quebrado. Ele tinha que ser assado por inteiro. Devia ser comido em uma só casa. Como eu falei, se uma família fosse pequena, eles se reuniam, mas eles se reuniam em uma só casa e ali eles comiam o cordeiro, né? Faziam a Páscoa. E qual era a condição para participar do Pêssar, da Páscoa? Primeiro, todos os israelitas, é claro. Ou qualquer pessoa que fosse circuncidada, tornando-se assim um prosélito, ou seja, um israelita por religião, embora não por raça. Neste caso, o estrangeiro tornava-se participante do pacto abraâmico, estava sob uma só lei, a saber, aquela que governava Israel. Então, tinha que ser israelita, ou se não fosse israelita, um prosélito, aquele que
aderia à religião judaica, né? Podia ser um estrangeiro, um escravo, mas tinha que ser circuncidado. E até quando? Deus falou assim: vocês comemorem por 2 meses, 3 meses, 2 anos, 5 anos. Êxodo 12, 24, está escrito o seguinte: decreto perpétuo para vocês e os seus descendentes. Decreto perpétuo, para sempre. Então, irmãos, como é que os judeus celebram o Pêssar hoje? Eles celebram a chegada da primavera, relembram a história da saída do Egito, reforçam o valor da liberdade e transmitem às gerações mais novas a relevância de conquistá-la, a liberdade, né, e preservá-la, além da facilidade com que ela é retirada se não estiverem atentos. É uma festa muito importante para os judeus. E tão importante quanto tudo isso é o momento que eles tiram para estar reunidos em família e reforçar os laços com as pessoas amadas. É um dia cercado de gente querida, muita comida gostosa, a gente vai ver que nem tudo era muito gostoso, e principalmente de reflexão. Irmãos, eu não quero aqui fazer apologia ao judaísmo, mas achei muito interessante, muita coisa interessante no Seder, e gostaria de compartilhar com os irmãos. Eu tenho certeza de que tem muita coisa boa a nos ensinar. Isso aqui eles chamam de Noite do Seder, é a noite da Páscoa. Seder, o Seder, significa ordem e remete ao ritual bem definido da noite de Pêssar, da noite da Páscoa, que contém 15 etapas. Espera aí, irmãos. Deixa eu me achar aqui, porque tem uma colinha aqui. Varia de casa para casa. Tem uns que fazem as 15 etapas, tem outros que não fazem as 15 etapas, tá? E esse Seder, né, que é a noite do Seder, noite do Pêssar, eles demoram entre 2 e 5 horas para fazer todas as etapas do Seder, dependendo da quantidade. Uns fazem mais, outros fazem menos. Mas tenho certeza que tem muita coisa boa aqui nos ensinar. A primeira etapa do Seder é o Kadesh. Eles dizem o seguinte: para ser verdadeiramente livre, é preciso destinar momentos de cada dia de sua vida para se comunicar com Deus. É preciso destinar um espaço em sua alma para introspecção e o crescimento pessoal, de modo a ficar em contato com Deus e com a Torá. Algumas pessoas são tão ocupadas e envolvidas em seus próprios assuntos e afazeres que nunca destinam tempo algum às questões da alma. Podem até ser pessoas bem-sucedidas e influentes, mas não são donas de seu próprio tempo e, portanto, não são realmente livres. Aqueles que estão sempre correndo nunca estão em lugar algum. Irmãos, qual o ensinamento que a gente tira aqui? Nós temos, irmãos, um dia de 24 horas. Nós passamos algum tempo trabalhando, dormindo, olhando a televisão, vendo o Facebook, vendo o Instagram. Agora, a minha pergunta: quanto tempo nós tiramos para orar? Quanto tempo nós tiramos para meditar na palavra? Irmãos, é muito importante que todos os dias a gente tire um tempo para
a leitura da Bíblia, para oração, deixar com que Deus fale conosco, ainda mais nesse momento que estamos passando de crise, esse vírus que está ceifando a vida de tantas pessoas. Nós precisamos estar seguros na palavra, nós precisamos estar em sintonia com Deus, e nós só vamos conseguir isso se nós tivermos o nosso momento de devoção, o nosso devocional com Deus, da leitura da palavra, da meditação e da oração. Então, esse é a primeira etapa do Seder judeu. Eu aproveito para estimular todos os irmãos a tirarem um tempo do seu dia para estudar a palavra, para orar, para meditar. Amém, irmãos? O outro passo é o Hatz. O que é o Hatz? É a ablução ritual das mãos. O Hatz nos ensina que o ser humano não é verdadeiramente livre enquanto não tiver mãos limpas. Para atingir a libertação interna, é necessário levar uma vida digna e honesta. Quem mente, engana ou ludibria os demais, ainda que tenha o hábito de contar mentiras sociais, aquela mentirola, né? Não tem nada a ver, né? Não é verdadeiramente livre, pois vive em um mundo de distorção, onde uma mentira encobre a outra. A palavra de Deus já nos diz, um abismo leva outro abismo. E o mentiroso vive enredado em suas próprias histórias. As pessoas com mãos sujas podem ter sucesso e se orgulhar de serem mestres da mentira e da manipulação, mas abriram mão de sua liberdade interior, quer o saibam, quer não, vivem em um mundo de distorção e corrupção criado por eles mesmos. Isso pesa em sua consciência e acorrenta a sua alma. Irmãos, nós devemos ter uma vida de integridade. Devemos ser verdadeiros com Deus e com o nosso próximo, falando sempre a verdade. Quando mentimos, ferimos-nos a nós mesmos. A Bíblia diz em Efésios 4:25, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. O 9º mandamento proíbe a mentira. Não dirás falso testemunho contra o seu próximo. E todos nós sabemos quem é o pai da mentira. Não é verdade? O outro passo é o carpaz. Trata-se de um passo necessário para se alcançar a liberdade interior. Irmãos, vejam que eles falam sempre em liberdade. Isso fica muito evidente nessa noite do Seder. Pois a maioria dos seres humanos, entre eles muitos judeus religiosos, não sabem como se relacionar com o seu corpo de forma saudável. O equilíbrio entre a vida física e espiritual é um grande problema para eles. Algumas pessoas estão aprisionadas por seu corpo, passam a vida correndo atrás de prazeres físicos e negligenciam os assuntos espirituais. Outras, porém, seguem um caminho oposto, acreditam que só se pode viver uma vida superior e significativa se o corpo for negligenciado. Acreditam que os prazeres físicos e o conforto são obstáculos à santidade, e assim sendo, o corpo e seus desejos devem ser ignorados. Julgam que a privação física eleva e santifica a alma humana. O que não percebem é que se tornaram escravos de seu próprio corpo, são obcecados por ele, ainda que em um relacionamento antagônico, e vivem em constante luta com as suas necessidades e desejos físicos. Irmãos, o nosso corpo é tão importante que a Bíblia, em 1 Coríntios 3:16 e 17, diz que ele é o templo ou o santuário de Deus, né? O templo do Espírito Santo. Portanto, devemos cuidar muito bem do nosso corpo, mas, por outro lado, não podemos fazer dele o nosso Deus. Temos que ter sempre esse equilíbrio. A vida é sempre baseada no equilíbrio.
A outra fase é o Ihatz. O que é o Ihatz? É o quarto passo do Seder. É a quebra da matzá. A gente vai ver o que é matzá. Eles quebram a matzá do meio. São 3 matzá. Tá? A gente vai ver depois o que é matzá. Eles quebram a do meio. Esse passo do Seder nos ensina que, às vezes, um coração humilde, um coração partido, é um pré-requisito para se atingir crescimento e liberdade cristã. Aqui está, às vezes, eu digo não, tem que ser sempre. A crença de que se é perfeito e completo é um dos maiores obstáculos ao progresso pessoal em qualquer aspecto da vida, particularmente em questões espirituais. Aqueles que se julga incapaz de cometer erros não fará esforço algum para melhorar. Consequentemente, permanecerá preso à realidade ilusória que criou para si próprio, um mundo imaginário no qual se sente perfeito, completo e superior. Pessoas que se iludem não são livres, pois vivem trancadas em seu próprio mundo imaginário, um mundo irreal. A incapacidade de admitir erros, dor, medo, imperfeições e falhas é um dos maiores impedimentos ao crescimento e libertação espiritual. Para conquistar a verdadeira liberdade, é preciso quebrar nossa própria matzá. É preciso admitir internamente nossas falhas, vulnerabilidades, erros e imperfeições. Irmãos, o orgulho nos faz pensar que nós somos melhores que as outras pessoas. Sendo melhores, a gente não precisa de ninguém, né? Sou melhor do que todo mundo, não preciso de ninguém. Quando nos julgamos perfeitos, estamos negligenciando também a graça de Deus. Estamos subestimando a morte de seu filho na cruz. Estamos dizendo para Deus: eu sou autossuficiente, sou bom demais e não preciso de ti. Em Tiago 4, versículo 6, está escrito o seguinte: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Provérbios 29, 23 diz o seguinte: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Mateus 5,3, lá no Sermão do Monte, diz que bem-aventurado são os pobres de espírito, deles é o reino dos céus. E também no 5,5 diz: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. O outro passo, o quinto passo, é a Magid. O que é a Magid? É a leitura e discussão da Haggadah. O que é a Haggadah? A Haggadah é um livro que eles têm que narra a história de Pêssar. Constitui a essência do Seder, a noite do Seder. Seu propósito primordial é relatar essa história, ensinando-a aos filhos deles e a todos que com ele compartilham dessa celebração singular. Irmãos, como nós temos negligenciado o Magid, vou usar aqui o termo dele, Magid. Nós temos ensinado a palavra de Deus aos nossos filhos em casa? Temos participado da escola dominical? Levamos nossos filhos para participar da EBD? Provérbios 22, 6 tem aquele versículo muito conhecido nosso. Ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda, quando for velho, não se desviará dele. Então, irmãos, nós temos, já falei que nós temos que tirar tempo para a leitura da Bíblia, para a oração. E vamos ter o cuidado de passar a nossa fé, aquilo que nós acreditamos,
aquilo que nós cremos para os nossos filhos. Isso é muito importante, como nós temos negligenciado essa parte. O sexto passo, irmãos, é o Rohitsá. Novamente, o Rohitsá, ele trata da ablução, né? Lavagem e ritual das mãos. A segunda, nós já vimos que tem a primeira lá, né? É acompanhada de uma bênção. Uma das razões para tal é que após o estudo da Torá, que é a Magid, né, que é a Haggadah, que é o passo anterior, já não basta ter mãos limpas, como nós vimos, ser íntegro, falar a verdade, ou seja, viver uma vida de honestidade e integridade. Uma vez que o judeu tem estudado a Torá, não lhe é suficiente ser uma pessoa honesta, espera-se muito mais de sua pessoa. Agora que já adquiriu conhecimentos da Torá, essa pessoa também deve obter limpeza espiritual. Seu comportamento e integridade têm de ser impecáveis. Ser verdadeiramente livre significa adquirir pureza espiritual. Irmãos, a Rohitsá, ela fala em santidade. Eu vejo isso como santidade. Todo aquele que teve a sua vida transformada pelo poder da palavra de Deus deve viver uma vida de santidade, buscar a cada dia ser mais parecido com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ter a sua identidade. Hebreus 12:14 diz o seguinte: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, serem separados, serem diferentes, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. O outro passo é a motzi. Motzi constitui um pré-requisito para se alcançar a verdadeira liberdade, pois nos força a repensar nosso relacionamento com o material, trabalho e dinheiro, alimentos e bebidas, sono, assuntos íntimos dos nossos bens. A quem seja escravo dessas coisas, obcecado com o mundo material, essas pessoas danificam sua alma e abrem mão da sua liberdade interior para tentar satisfazer todos os seus desejos físicos. No entanto, há também aqueles que, incapazes de lidar com os desafios apresentados pelo físico e o material, partem para outro extremo, por acreditarem que a fisicalidade é um empecilho para o crescimento espiritual, tentam abster-se de qualquer forma de materialismo, geralmente sem muito sucesso. Acreditam, de forma errada, que o ascetismo é o caminho para a elevação espiritual. Irmãos, estudar, trabalhar para ter uma vida melhor não é pecado. Não tem lugar não na Bíblia que diga que você não possa adquirir bens materiais. O que se torna pecado errado é ser escravo dos bens materiais, ser escravo do dinheiro. Fazer qualquer coisa para ter mais. Passar por cima das pessoas. E tem gente que até mata por causa de bens materiais, por causa de dinheiro. Tem um relato na Bíblia, nos Evangelhos, muito interessante, que é do jovem rico, que está em Mateus 19, 16 a 30, Lucas 18, 18 a 30 e Marcos 1, de 17 a 31. Ele trocou a graça salvífica, a graça da salvação, pelas suas riquezas. Jesus disse em Mateus 6, 24, vocês não podem servir a dois senhores. Outro passo, irmãos, é o oitavo passo. Se lembra que eu falei da matzá lá na frente? O que é a matzá? É o pão não fermentado,
insípido e achatado, praticamente sem gosto. Viu como é que nem tudo lá eles falam que tem comida saborosa. Nem tudo é muito bom, não. Os sábios judeus, os rabinos, ensinam que a matzá simboliza a humildade. Mais uma vez, a matzá nos ensina a manter a perspectiva correta, não exibir ou ficar imerso em exagero nos prazeres e ocupações físicos. A matzá, irmãos, nos ensina novamente sobre a nobreza da humildade. Não viver de ostentação. Tem gente que ainda quer mostrar aquilo que não tem. Eu estava conversando outro dia com o Thiago, e ele me falou o seguinte: um jogador de futebol, tá, postou sua mais recente compra. Um carrinho que ele comprou, como o Thiago diz, com o troco do pão. 800 mil reais. Para que isso, irmãos? Isso é ostentação. 1 João 2,16 nos diz: pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, não provém de Deus, mas do mundo. O outro passo, irmãos, maror, é o 9º passo. O que é o maror? É um tipo de alface ou alguma erva amarga. É outro elemento famoso no ceder. Essa erva amarga nos faz lembrar a aflição de nossos antepassados no Egito, onde foram escravizados, torturados e assassinados. O maror simboliza os sofrimentos, a dor e os traumas sofridos pelos filhos de Israel. Sendo assim, como é um dos 15 passos do ceder a caminho da liberdade e emancipação? Porque a pessoa só pode ser realmente livre se aprender a lidar de forma adequada com a aflição e o sofrimento. Irmãos, quando eu falo de sofrimento, quando eu penso no sofrimento, eu não tenho outra pessoa a pensar a não ser o apóstolo Paulo. Paulo é um excelente exemplo para se referir ao maror. Desceu de um cesto para fugir de uma prisão arbitrária. Isso aqui é só alguns, tá? Tem muito mais. Ele foi apedrejado quase até a morte em Listra. Na Macedônia, foi açoitado, preso e amarrado com os pés em um tronco. Sofreu naufrágio em Mileto. Em Malta, foi picado por uma cobra. Mas veja o que ele disse em Filipenses 4, 12 e 13, um versículo também muito conhecido nosso. Sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, ou passando necessidade. E aí, aquele versículo conhecidíssimo, que muita gente distorce. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Posso passar aflição, posso ter fartura, tudo posso. Irmãos, que o Senhor, através do seu Espírito Santo, nos dê forças, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das tragédias, mesmo diante das aflições, do desemprego, que o Senhor possa nos conceder essa graça do maror. O 10º passo, irmãos, é o korer. O korer é um sanduíche. Atualmente, né, na ausência do templo sagrado de Jerusalém, eles não têm mais templo, todos sabem que o templo foi derrubado no ano 70 por Tito, o general Tito. O korer é apenas um sanduíche de matzá, né, é o pão sem fermento, contendo maror com
Haroset. Desculpa, às vezes essas palavras eu me enrolo. O Haroset é o seguinte: é uma pasta feita com algumas frutas em que o maror é mergulhado. Tem um aspecto que lembra argila e simboliza o trabalho árduo dos filhos de Israel no Egito durante as construções. Esse é o Haroset. Na época do Templo Sagrado de Jerusalém, o korer era bem mais saboroso, pois também continha pedaços de Corban Pessah, que era o sacrifício pascual, que era a carne assada. O korer original tinha, portanto, 3 ingredientes: o sacrifício pascual, a matizá e o maror, alimentos altamente simbólicos. O Corban Pessah era uma iguaria real, que não... E aí a pergunta, né? Quem não gosta de churrasco? A matzá é um alimento insosso, né? Sem fermento, um pão duro. Não se pode dizer que seja gostoso e poucos o preferem a um pedaço de pão, né? Um francesinho é muito melhor. Mas não deixa de ser tragável. Já o maror é amargo e desagradável e a maioria das pessoas não gosta de comê-lo. Korer nos ensina que há basicamente 3 tipos de experiências na vida: as alegres, as insossas e as amargas. Há coisas que gostamos de fazer e que nos dão prazer e alegria. É o Corban Pessah, é o churrasco, representa o churrasco. Há outras que não gostamos de fazer, são insossas e maçantes, mas não nos causa sofrimento fazê-las, é o pão sem fermento. E há outras que não gostamos mesmo de fazer e gostaríamos de não ter de fazê-las. É o maror, são as ervas amargas. De modo semelhante, há períodos em nossa vida que são felizes, bem-sucedidos e cheios de notícias boas e alegres. Há outros que são insossos quando nada de empolgante ou alegre ocorre, mas tampouco nada doloroso. E, por fim, há épocas em nossa vida que são difíceis, desafiadoras e dolorosas. Korer nos ensina que ter a capacidade de lidar com os 3 tipos de situação. Nós podemos, irmãos, pegar o mesmo exemplo anterior, pedir a mesma graça do apóstolo Paulo para viver feliz em toda e qualquer situação, no Corban Pessah, ou seja, na Matzá, ou seja, no Maror. Entender que todas as coisas acontecem com a permissão de Deus. Se Ele permitiu, nós devemos aceitá-las. É fácil, irmãos? Não é. É muito difícil. Somente pela graça, a misericórdia, o poder do Espírito Santo em nós, que nós conseguimos passar por momentos difíceis. Os bons, os mais ou menos, são ótimos, mas os momentos difíceis são muito difíceis de nós aceitarmos. O outro passo, irmãos, é o 11º passo, é o Shulchan Orer. Que é a refeição festiva. É importante notar que a refeição de Pessah não é apenas um banquete de Yom Tov. Yom Tov é um bom dia, dia bom. Constitui também um dos passos do Seder e, portanto, nos dá lições de liberdade. Uma destas é que um dos sinais de verdadeira liberdade é a capacidade e disposição de prover para os outros, irmãos. Os realmente livres são generosos, sabem dar e gostam de o fazer. Podem dar e compartilhar porque conhecem o seu próprio valor e não sentem que, ao compartilhar, perdem o que é seu. Tampouco sentem-se diminuídos ou empobrecidos. Prover para os outros só os engrandece. Quem não consegue compartilhar é limitado por uma mentalidade de escassez
acreditando que a vida é um jogo em que, para alguém ganhar, é preciso alguém perder, em que o lucro de um é o prejuízo do outro. Homens livres, no entanto, creem na abundância para todos. O sucesso e a felicidade do outro não os ameaça, pelo contrário, ajudam e dão poder aos outros, sabendo por experiência própria que a generosidade volta cedo ou tarde. Convidar pessoas para o Seder é uma grande mitzvah, é um grande mandamento, provendo a essas pessoas de forma material e espiritual. Uma boa medida de liberdade pessoal é a capacidade e disposição de preocupar-se e ser generoso com todos, nas questões materiais e nas espirituais. Irmãos, a generosidade é algo maravilhoso. Ajudar ao próximo é um requisito essencial para nós cristãos, ou para qualquer pessoa. Alguns versículos na Bíblia demonstram a generosidade. Não vou lê-los aqui porque levaria muito tempo, essa aula é um pouco grande. Provérbios 11, 25, Provérbios 22, 9, Atos 20, 35, 2 Coríntios 9, 6, 7 e Mateus 10, 42. Devemos, irmãos, ser generosos, ter o nosso coração voltado para o próximo, para ajudar aquele que tem menos do que nós. Amém, irmãos? Um outro passo é o tsafun. Após o jantar, e antes de recitar o Birkat Hamazon, que é uma bênção após a refeição, eles comem o afikoman. É o pedaço da mitzvah quebrado. Você lembra que eram 3 mitzvah do meio eles quebravam? Que foi no passo 4. E eles escondem isso. Depois as crianças têm que achar. É uma outra coisa, que eu não vou falar aqui. O afikoman é denominado safun, que significa oculto, por ser o pedaço da matzah que foi escondido após realizar o passo anterior, que é o yahatzi, a quebra da matzah do meio. Uma das lições do afikoman é que para ser verdadeiramente livre, a pessoa precisa lidar com o que traz escondido dentro de si. Há várias coisas na nossa vida, irmão, sentimentos, pensamentos e lembranças. Em particular, aquelas que são dolorosas, que nos permite continuar a viver apesar dos traumas sofridos. Mas como vimos ao falar do maror, que é a erva amarga, o que é reprimido pode acabar vindo à tona, geralmente na hora errada, no lugar errado e de forma errada. A pessoa verdadeiramente livre, que busca crescimento espiritual constante e significativo, precisa lidar com o que lhe dói e vive em seu subconsciente e que o trata de alguma forma, seja que o trava, perdão, irmãos, de alguma forma emocional, psicológica ou espiritual. Irmãos, para o tsafun, eu quero deixar Mateus 11, 28 a 30, que é muito conhecido de nós cristãos também, que diz o seguinte: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso emocional, psicológico e espiritual para as suas almas, pois o jugo de Jesus é suave e o seu fardo é leve. Amém, irmãos? O 13º passo, a gente já está acabando, são 15, é o Barer. Após comer o afikoman, recitamos Birkat Hamazon, que é aquela bênção. Há um mandamento bíblico que nos ordena recitar essa bênção sempre que se come pão. Como comemos matzah durante o Seder, devemos recitar o Birkat Hamazon. Essa bênção constitui um dos 15 passos do Seder. A razão para isso é que o Birkat Hamazon nos ensina que se a pessoa deseja ser livre,
Ela precisa aprender a agradecer e ser agradecida. Aqueles que têm dificuldade de sentir-se gratos, eles se abstêm de agradecer um favor, uma gentileza, porque creem que, ao fazê-lo, ficam endividados perante o outro. Pessoas realmente livres não têm dificuldade em agradecer e receber agradecimentos. Entendem que na vida todos nós damos e todos nós recebemos. Aqueles que não são agradecidos não são livres, pois acreditam ou fingem acreditar que são autossuficientes. De novo, a autossuficiência do ser humano. A ideia de que não devemos nada a ninguém é uma arrogância sem par, já que até as pessoas mais realizadas têm muito a dever aos outros, a Deus, a seus pais, aos seus mestres e a todo aquele que ao longo da vida os ajudou. Pensa aí, irmãos, alguém que foi muito importante na sua vida, no seu caminhar. Ser íntegro e ter relacionamentos saudáveis são coisas opostas, seja com Deus, seja com os outros seres humanos. Ninguém é verdadeiramente livre se julga não dever favores a ninguém. Quem não é agradecido não é livre, pois vive em um mundo de ilusória autossuficiência. A gratidão, irmãos, é uma das qualidades mais nobres de nós, seres humanos. É muito desagradável, não sei se os irmãos já conviveram, com alguém ingrato, que não sabe reconhecer as coisas boas que tem na vida, das coisas boas que alguém faz para ela. Quem ama a Deus precisa ser grato, agradecer constantemente, irmãos. Porque nós recebemos de Deus mais do que nós merecemos, mais do que nós merecíamos. Então, irmãos, nós devemos ser gratos aos nossos próximos, sempre estar agradecendo. Eu tenho mania de agradecer a todo mundo. Eu entro no elevador, eu peço, obrigado por você ter me levado até o quinto andar. Eu agradeço a todo mundo. Eu tenho muitos defeitos, mas eu tenho de bom. Mas nós devemos agradecer principalmente a Deus. Ser agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Nós não somos merecedores de nada. Mas Ele tem nos abençoado muito. 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18 diz: estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Não só nas ocasiões boas, em todas as ocasiões. Isso é o que Deus requer de vocês, de nós, por estarem unidos com Cristo Jesus. O outro passo, irmãos, é o Halel. Após recitar o Birkat Hamazon, recitamos o Halel, que significa louvor. Halel é o verbo louvar, que inclusive vem de aleluia, né? Que é louvar a Deus, louvar Yahvé, que é louvor, enaltecimento. Enquanto o passo anterior do Seder, Birkat Hamazon, constitui uma lição de agradecimento, o Halel ensina a importância de se enaltecer os demais. Esse cântico nos ensina que não basta agradecer, é necessário também louvar e elogiar. Algumas pessoas conseguem agradecer aos demais, mas têm grande dificuldade de enaltecê-los. O judaísmo abomina a bajulação, especialmente quando é falsa e manipuladora. No entanto, é louvável saber apreciar os demais e louvá-los sempre que o mereçam. O louvor sincero é estimulante e traz à tona o que há de melhor nas pessoas. Pessoas livres não se sentem ameaçadas por louvar o outro. Não julgo que o sucesso do outro os ameaça ou empana o brilho de seu próprio valor e realizações. Mas aqueles que não são espirituais e emocionalmente livres veem os demais como concorrentes. No mundo escuro em que vivem, a única maneira de se sobressair é pisando nas outras pessoas. Sendo assim, nunca elogio, só sabem desmerecer os outros. São pessoas que estão presas e escravizadas por suas incertezas e inseguranças, e sendo assim, recusam-se a ver
e reconhecer o mérito dos demais. Um sinal de verdadeira liberdade é poder apreciar, admirar, estimular e elogiar os nossos semelhantes. Irmãos, em Filipenses 1,16, nos diz que todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Jesus disse para Pilatos em João 19,11: não terias qualquer poder sobre mim, se não te fosse dado de cima. Sabemos que tudo vem do Senhor, irmãos. Se temos um dom, vem de Deus. Não vem de nós. Não tem louvor nenhum para nós. Mas o elogio, irmão, quem não gosta de elogio de vez em quando? Irmão, não custa nada. Todo mundo gosta de elogio. Se a pessoa fez aquilo bem, vamos elogiar. Irmãos, que graças a Deus pela sua vida, você tem sido tão importante. Vamos aprender, irmãos, a ver aquilo que a pessoa tem de bom. Às vezes nós só olhamos as coisas ruins das pessoas, mas nós devemos olhar aquilo que Deus concedeu àquela pessoa, um dom. Às vezes a pessoa canta tão bem, né? Glória a Deus, irmãos, me abençoou muito. Então, irmão, nós precisamos aprender a elogiar, mesmo sabendo que tudo vem de Deus, que nós não somos nada. E a última, irmãos, é a Nirtsá. A Nirtsá é o último passo do Seder e não exige qualquer ação. Mas isso não diminui sua importância. Este passo é Nirtsá, é a afirmação de que o Seder, uma vez realizado fielmente de acordo com a lei judaica e sua tradição, foi bem recebido por Deus. Nirtsá responde a uma pergunta existencial que deve ser feita e satisfatoriamente respondida quando a pessoa deseja alcançar a verdadeira liberdade interior. Qual a finalidade de se esforçar tanto para alcançar a liberdade interior e o crescimento espiritual? Para que, sinceramente, cumprir esses 15 passos? Por que seguir uma vida de dedicação a Deus e a alma, né, ao espírito, de verdade e decência, ser íntegro, de santidade, de estar mais parecido com o Senhor, de humildade, de conhecimento e estudo da palavra de Deus, de aperfeiçoamento espiritual, de equilíbrio entre o físico e o espiritual, de modéstia, de ser humilde, de sofrimento, saber passar pelo sofrimento, sempre sabendo que tudo vem de Deus, de coragem, de generosidade e hospitalidade, ajudando as pessoas, de psicanálise espiritual, né? Pedindo a Deus, Senhor, me ajuda nesse problema que eu estou. Né? Fui ferido por uma pessoa, mas não deixe se transformar em mim algo que venha me deixar triste. Né? De estar sempre agradecendo e de enaltecer as pessoas. A resposta é o 15 passo, é o 15º passo, que é a Nissá. Ou seja, a crença de que isso é o que Deus espera de cada um de nós. Nirtsá nos ensina que nossos esforços para alcançar a libertação interior e o crescimento espiritual têm grande importância para Deus e transmite a ideia de que quando o ser humano se empenha em viver a vida que Deus espera que ele viva, esse homem cumpre o propósito para o qual foi criado e enviado a este mundo. E, portanto, o Deus, o Criador do universo, se satisfaz com o seu serviço. Irmãos, a glória de Deus é o grande propósito da criação. Nós fomos criados para a glória de Deus. Efésios. Irmão, eu não vou ler aqui, mas depois os irmãos leiam Efésios 3:11, que fala sobre a glória de Deus, o propósito da criação, que é glorificar ao nosso Deus. Irmãos, esta é a comemoração que os judeus fazem atualmente, tá? Isso aqui ainda está de forma reduzida.
mas tenho certeza de que nos trouxe, para nós aqui do Ocidente, grandes ensinamentos para o nosso aperfeiçoamento cristão, para o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Amém, irmãos? Irmãos, agora nós vamos ver a conexão do Pêssar, da Páscoa judaica, Êxodo 12, com o Novo Testamento. Lá diz, nós já vimos primeiro mês do ano, primeiro mês de Abib ou de Nissan. A Páscoa, irmãos, marcava o começo de um novo ano para os judeus, que é o mês de Nissan. Este ano simbolizava para o povo judeu uma nação liberta da escravidão. Um novo relacionamento com ele. O povo hebreu só conhecia Deus pelas histórias que lhe eram contadas. Mas a partir daquele momento, eles seriam seu povo e teriam um relacionamento íntimo com ele. Eles iriam morar em uma nova terra. Com a morte, irmãos, de Jesus e a sua ressurreição, nós fomos libertos não do cativeiro do Egito, mas de Satanás. Temos um novo e livre acesso a Deus, pois o véu do Santo dos Santos foi rasgado de alto a baixo. E um dia, irmãos, nós iremos morar com ele para sempre, na Nova Jerusalém. O passado foi anulado e um glorioso novo começo foi iniciado em nossas vidas por causa da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. 2 Coríntios 5,17 nos diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, é nova criatura. As coisas antigas, as coisas velhas, as coisas passadas já se passaram. Eis que surgiram coisas novas. Irmãos, o cordeiro teria que ser sem defeito. O cordeiro da Páscoa era o sacrifício aceitável que Deus mesmo tinha instituído. Ele tinha que ser separado para o sacrifício durante 4 dias, do 11º ao 14º, e não podia ter defeito algum, tinha que ser de 1 ano. Jesus, irmãos, ele é a nossa Páscoa. 1 Coríntios 5,7. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1,29. Sem pecado, puro, limpo, perfeito. 1 Pedro 1, 18 a 19. Cristo entrou em Jerusalém no dia da separação do Cordeiro, 10º dia, e morreu no mesmo dia do sacrifício, o 14º. O Cordeiro, irmãos, precisava ser imolado por toda a congregação de Israel e ser sacrificado entre a hora 9ª e a 11ª. Jesus foi sacrificado pelos líderes civis e religiosos de Israel e de Roma, e pela vontade popular na hora 9ª, em prol do mundo inteiro. Não apenas do judeu, do grego, mas de toda a nação. Marcos 15, 34 a 37 nos fala sobre isso, sobre a hora 9ª. O cordeiro foi morto no lugar dos primogênitos. Quem tinha que morrer eram os primogênitos dos hebreus. Mas um cordeiro, um substituto, foi morto. O anjo da morte passou por sobre todos, mas Deus providenciou antídoto para o seu povo, o sangue do cordeiro. Assim como o sangue do animal era um meio de escaparem da morte, da mesma forma, o sangue de Cristo é o meio para a nossa redenção. Amém, irmão? Romanos 5, 9. E naquela noite, irmãos, comeram a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas, com a matzá e a maror.
As ervas amargas simbolizam a dor e sofrimento passado no Egito. Os pães asmos simbolizam pureza e a saída às pressas. Jesus passou por grande sofrimento e padeceu pelos nossos pecados. Mateus 27, de 27 a 37. Em 1 Pedro 2, 22, nós lemos: ele não cometeu pecado algum. Matzá, puro, sem fermento, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Nem lhe quebrareis osso nenhum. Assim como o cordeiro imolado na Páscoa, Jesus também foi crucificado e morto sem que nenhum osso do seu corpo fosse quebrado. João 19, 31 a 37. E qual é o significado da Páscoa para nós cristãos, irmãos? Como é que nós comemoramos a Páscoa? O cristão celebra a ceia do Senhor. Ela é o grande memorial da nossa libertação da escravidão de Satanás, do nosso eu, do mundo. A ceia é uma cerimônia da igreja reunida, comemorativa e proclamadora da morte do Senhor Jesus Cristo, simbolizada por meio dos elementos utilizados, o pão e o vinho. Comemoramos nossa libertação pelo Cordeiro que Deus ofereceu, o Senhor Jesus Cristo. Nossa Páscoa, irmão, não aconteceu no Egito, mas no Calvário. A ceia deve ser algo mais que um apêndice e um culto. Deve ser a maior celebração da igreja, porque Cristo morreu pela sua igreja. Irmãos, que Deus nos abençoe. Vamos orar, irmãos? Senhor, muito obrigado, Jesus, pela tua morte na cruz do Calvário. Porque foi através da tua morte, Senhor, que nós somos livres, Senhor. Foi através da tua ressurreição que nós hoje, Senhor, podemos ter vida e vida em abundância. E um dia, Senhor, estaremos para sempre contigo. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado, Senhor, porque temos o privilégio de estudar a Tua palavra, Senhor. Que essa palavra possa falar cada dia mais ao nosso coração, que possa nos transformar, Senhor, que possa nos tornar novas criaturas, que possamos ser diferentes, que possamos ter a identidade de Jesus Cristo, Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Estamos passando por tempos difíceis, Senhor, e te pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores, somos falhos e precisamos de Ti, Senhor. Não somos autossuficientes, Senhor. Senhor, precisamos muito de Ti, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia, Senhor, a viver uma vida abundante em Jesus Cristo, Senhor. Não abundância de dinheiro, de bens materiais, Senhor, mas abundância, Senhor, do Teu Espírito Santo, Senhor, do Teu amor em nós, Senhor, da Tua generosidade em nós, Senhor. Abençoa as nossas vidas. Muito obrigado por tudo. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que o Senhor possa nos abençoar, em nome de Jesus.